Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Judite. O livro de Judite foi escrito por volta de 200, mais ou menos, antes de Jesus. E pela sua história e pela sua geografia, a gente já percebe que o autor que escreveu não quer relatar fatos históricos. E nem falar de área geográfica de Israel. Não quer falar de casos concretos, não. Ele quer apenas encorajar o povo para ser resistente aos grandes impérios que viviam cercando Israel. E fazer isso com a tradição, com a fé, com o comportamento, com o senso de justiça, com senso de responsabilidade, com discernimento próprio da história de Israel. Entre os altos e baixos, aqueles que mantinham essas qualidades seguravam as pontas da história do povo de Deus. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, ele vai falar dos mecanismos dos opressores. Como que os opressores fazem para dominar um povo. E também vai falar que todos os mecanismos dos opressores, todos, são de intimidação, de ameaças, de muito soldado, de força de batalha, força de guerra, força de tomar posições e destruir as pessoas daqueles países pequenos psicologicamente. E quando reage o opressor, ele sempre está em fúria. Por quê que ele entra em fúria? Porque ele vê o povo se organizando. No momento que as pessoas, por menor que seja o país que ele estava tendo domínio, ou buscando dominar, ele percebia que o povo estava se organizando, por mais pequeno que esse povo fosse, ele já entrava em parafuso. Ele já ficava enfurecido, porque não podia acontecer isso, eles tinham que continuar sendo cordeirinhos. Então os 3 primeiros capítulos vão falar disso. Qual é a estratégia do opressor? Do 4º capítulo até o 7º capítulo de Judite, vai falar como que os países pequenos acabam sendo subestimados aos grandes. Então, as pessoas acabam ficando com medo, acabam sujeitando. Internamente elas discordam, mas não têm coragem de agir. Os capítulos de 8 e 9, esses 2 capítulos, Judite sugere 2 símbolos importantes no livro de Judite. 2 símbolos fortes, que é a mulher corajosa que sai em defesa do seu povo e o próprio povo que se renova para defender-se através da sua força na fé. Uma renovação dentro da fé que tem. Começar a pensar como resistir os opressores. Do capítulo 10º ao capítulo 13 de Judite, vai falar que a fé não dispensa os meios políticos. Quer dizer, ela para lutar, para eliminar a opressão, depende de meios políticos. Como que depende? Tem que apresentar-se pessoas para o mundo político. Pessoas dentro daquela linha se candidatar. E uma vez eleito, trabalhar para que esse regime opressor acabe e o regime de liberdade, de democracia, de sensibilidade aconteça. Com discernimento, justiça e responsabilidade. Assim pensava no livro de Judite. E o capítulo 14 do livro de Judite vai falar sobre o que fazer diante da opressão, uma vez que está sendo oprimido. É esperar que Deus resolva ou regaçar as mangas e lutar, ir para a batalha. Batalha aqui no sentido de discutir, resolver,
lutar, organizar, botar a fé em ação. Não aquela fé piedosa que fica de joelho na igreja, mas aquela fé que levanta a mão e reage diante da opressão, reage diante da injustiça. Nós estamos vivendo no momento o intereclesial de Rondonópolis, no Mato Grosso. Para mim isso é fundamental. Norte, Nordeste, reunidos em Rondonópolis, no Mato Grosso, para discutir a realidade eclesial Norte e Nordeste do Brasil. É lindo isso. No Sul não tem como acontecer. A Igreja Católica do Brasil, Católica Apostólica Romana do Brasil, do Sudeste e do Sul, vai ter muito mais dificuldade de fazer o que lá eles fazem. O intereclesial de base das SEBs, que estão se reunidos em Rondonópolis, é uma igreja em saída, como pede Papa Francisco. É uma igreja que exige justiça, que exige solidariedade, que exige que acabe com aquelas corrupções barbárias que existem naquelas regiões. Que haja mais paz, que haja mais amor, que haja mais justiça, que haja mais solidariedade, que haja mais respeito humano. E eu fico feliz da vida vendo aqueles bispos e arcebispos. Isso me dá fé, isso me dá esperança para continuar na minha caminhada. Vendo aqueles bispos, aqueles padres, as religiosos, povo de Deus, fiéis leigos engajados, todos igualzinhos, sentados discutindo os problemas. Todos com camisetas. A Igreja Católica precisa deixar dos panos para usar a missão. Tem muito pano e pouco profetismo. E é necessário que haja menos panos bonitos de príncipes e etc. E que os bispos também regassem as mangas, os padres, os leigos, os religiosos, regassem as mangas e façam acontecer a fé verdadeira, aquela fé de Jesus Cristo. Jesus Cristo não ficava usando coisas chiques, ele tinha a cabeça chique. É isso que nós somos, seguidores de Jesus Cristo. Ter coragem da missão. Graças a Deus que eu tenho esse canal para falar isso. E esse canal está chegando lá onde eles estão, inclusive. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se. Sejamos humanos e vivamos em paz.